forçar, a gente vai abrir o Arquivemática, eu acho que os pacotes de vocês todos estarão ali já previamente elaborados. Então, essa é a página do Arquivemática. E aí, ontem, na prática também, nós fomos aqui no demo, né? Demonstração do Arquivemática. É aqui que a gente vai fazer os pacotes. Aqui no demo, a gente já tem que anotar que o usuário é demo@example.com e que a senha é demo. Então, vamos iniciar para fazer a nossa prática. Lembrando que nós vamos fazer primeiro a prática aqui no Arquivemática Online. Todo mundo pode acessar, esse Arquivemática está online. Você pode usar ele qualquer hora, qualquer dia. Não tem aquele horário que tem o nosso Arquivemática privado, o nosso Arquivemática só da turma. Tá? E por que a gente tem que ter um Arquivemática privado? Porque esse Arquivemática público não deixa a gente ter acesso ao storage service, né? A configurar os pipelines. Né? Então, é por isso que é importante a gente ter um Arquivemática como laboratório de ensino interno nosso. Aquele lá tem um horário de uso, eu vou explicar depois, assim como a entrega dessa atividade. Então, vamos iniciar. Aí ele está conectado, gente, pilotado. Então, eu vou desconectar, eu vou fazer um logout aqui, para ele pedir as credenciais. Vejam, demo@example.com e a senha, a contrassenha, password, demo. Então, vamos logar, vamos nos conectar ali naquele demo que vocês acessaram do arquivemática.org. Tá? Vai pedir aí para vocês mudarem a senha, não deem bola, é só por causa que essa senha é senha muito conhecida, vários sites utilizam. Olha aqui, gente, nós estamos no painel da Arquivemática. Ontem eu passei e expliquei cada um desses painéis aqui. Transfer, o backlog, o appraisal, o ingest, archival storage, preservation planning, access e administration. A primeira coisa que a gente fez foi passar para português do Brasil, né? Então vamos lá no administration, viemos aqui no language, isso nós fizemos ontem na nossa prática em aula lá no laboratório e passamos para português do Brasil, PTBR. Mudar, change. Pronto, a partir daí está traduzido o nosso arquivemática, né? Eu vou dar um Ctrl+, eu ampliei aqui só para melhorar a visualização para vocês aí, tá? Mas vocês também vão estar fazendo a prática de vocês com o Arquivemática aberto. Abra um Arquivemática aí e faça a prática junto comigo. Então, olha, primeiro transfer lá, essas traduções você sabe que tem um problema da comunidade, né? São muitas pessoas que colaboram com a tradução do Arquivemática. Então, o transfer, eles traduziram aqui para transferir. E deveria ser transferência, né? Se a gente fosse considerar a terminologia arquivística, deveria ser transferência barra recolhimento. Porque nós diferenciamos terminologicamente aqui no Brasil, a transferência é do corrente para o intermediário. E o recolhimento é do corrente ou do intermediário para o permanente. Então, teria que ser transferência barra recolhimento. Só no Brasil, porque na língua inglesa eles não traduzem, eles não diferenciam a transferência ou recolhimento. É só transferência. Mas já em espanhol tem uma diferença. É transferência primária, quando é do corrente para o intermediário. E é transferência secundária, quando é ou do corrente ou do intermediário para o permanente. Então, veja que cada país, cada nação vai ter a sua terminologia, a sua especificidade. O próximo painel é o backlog. Não foi traduzido. Não foi, ficou como backlog. Não deveria ser. Deveria ser quarentena, né? Quando eu mando para quarentena um pacote, eu quero inspecioná-lo, eu quero dar um tempo, aquele pacote que pode estar com algum problema, aquele recolhimento que foi feito de uma secretaria que eu quero analisar. Então, mando para quarentena. Arranjo, vejam que no inglês está como appraisal, avaliação, e aqui a tradução foi feita como arranjo. Então, a gente também poderia melhorar, né? Não que não tenha um arranjo ali, arrangement. Então, deveria ser avaliação barra arranjo, porque as duas coisas são feitas.
Vocês vão me questionar, professor, mas como que faz a avaliação no permanente? Não, não é permanente ainda. Não foi admitida a custódia. Só é admitida a custódia no permanente quando ele entrar aqui na admissão. Somente aqui, no outro painel admissão. Até então, transferência, o backlog, que é quarentena, o arranjo, a avaliação, tudo ali ainda não foi admitida a custódia. A partir da admissão, sim. Depois, o armazenamento de arquivo, aonde estão os nossos pacotes AIP. É aqui que nós queremos chegar. É aqui que nós chegamos ontem, na aula de ontem. Olha só, as fotografias da Elisângela, as cartas do Pedro Ventura, fotografias da Milena, tudo isso aqui são os nossos alunos aqui da UF, que fizeram ontem. Fotografias da Ana Lívia, da Vitória, ingressos de shows do Daniel de Paula, fotos do Daniel Flores, esse é meu, nós fizemos ontem, né? Fotos de paisagens da Josielma, fotos doidas, etc. Não importa o nome que foi dado, o que importa é que vocês identifiquem, porque vocês vão ter que fazer o download desse pacote AIP para me entregar no Class. A entrega na semana que vem tem que ser um pacote AIP. É isso que eu preciso. Então, você tem que saber qual é o pacote, de quem é o pacote, o que vocês inseriram nesse pacote para poder fazer o download e me fazer a entrega. Bom, vamos dar uma olhada. Plano de preservação é onde estão todos os formatos, porque a gente vai querer verificar isso na prática. Nós vimos ontem que a gente submeteu um arquivo bitmap, BMP, e ele foi convertido para o formato TIFF. Ele normalizou, ele aplicou o plano de preservação digital, ele aplicou a política arquivística definida pela instituição. Isso é preservação digital sistêmica. Não fui eu que converti aquele arquivo, não fui eu que peguei o bitmap e converti para TIFF. Não foi eu que converti o MP3, o áudio MP3 para AAC. Porque se eu fizer isso, é ruptura da cadeia de custódia digital arquivística. Quem que converteu? O ambiente. O RDC-ARC em uma preservação digital sistêmica. E aqui nós temos o acesso, que é a difusão e acesso lá para o Atom, lá para a plataforma de acesso. Esse arquivemática aqui, como não é o nosso, ele não vai ter DIP disparado. Ele não está interoperado a um Atom. O nosso arquivemática vai ter, nós vamos fazer uma prática disso. E a administração, que é onde nós configuramos todas aquelas propriedades com sim, não, aquelas respostas automáticas, né? E aí a gente foi lá no default, editou, e a gente foi lá e pôs vários sim ou não. Por exemplo, procurar por vírus, vamos deixar com nenhum. Atribuir o ID aos diretórios, nenhum. Gerar relatório de transferência. Então, assim, ó, a gente vai deixar perguntas aqui para a gente poder ter o que responder. Aí nós vamos voltar lá no transferir, lá na transferência, para definir o que a gente vai capturar para o nosso CIP, né? Para iniciar a cadeia de custódia digital arquivística fazendo pacote CIP, pacote AIP, pacote DIP. Vejam que ainda tem pacotes que não foram terminados aqui. A gente teve alunos que começaram e tiveram que sair mais cedo. A gente teve alunos que fizeram segundo pacote, terceiro pacote no Arquivemática. Então, ficaram aqui. O nome do pacote, todos os microserviços aqui abaixo. Nós não vamos dar bola para eles, nós vamos voltar depois ali, vamos olhar esses pacotes. Então, o tipo da transferência nós discutimos ontem, quais os tipos, a padrão, o Dataverse, que é o repositório de dados, que a gente também já trabalhou, imagem de disco, DSpace, repositórios institucionais, de bibliotecas, de instituições, tudo isso a gente já passou, mas agora aqui é uma transferência padrão. Nome da transferência. Então, vamos botar ali, recolhimento de recortes de jornais do professor Daniel Flores, da Arquivologia. Nem sei se vai dar todo esse tamanho aí, né? Registro de número de entrada. Nós temos um registro, né? É o 7589-2022, traço 02. O registro de entrada no sistema. Essa tradução está mal feita, essa é da plataforma de acesso e difusão, né?
lá para o Atom. Se eu botar um endereço aqui, essa descrição, esse tip vai cair de forma automática lá no Atom. Então, eu teria que colocar aqui o endereço do Atom. Nós não vamos colocar nada aqui, porque nesse Arquivemática ele não vai para o Atom. Esse aqui é o Arquivemática público que todo mundo pode acessar. Arquivemática.org, archivemerica.org. E aí vocês vão lá no demo e entram com aquelas credenciais. Depois nós vamos entrar no nosso Arquivemática. Então, vamos lá no navegador. Vamos selecionar aqui abaixo o artefato. Veja que se nós clicarmos em cima do nome, como aconteceu ontem, eu seleciono a pasta. Não, eu não quero selecionar essa pasta, não. Eu vou abrindo, clicando na pastinha amarela ali à esquerda. Ó. Sample Data. E aí nós vamos vir em Sample Transfers. Por que na Sample Transfers? Porque a gente já fez uma prática aqui, deixa eu encolher a Sample Transfer de volta, é só clicar em cima. A gente já fez uma prática no teste transfer. O teste é para dar errado. O teste é para a gente testar, para a gente verificar. Então, olha só, no teste transfer tem documentos com vírus, tem diretórios vazios, tem arquivos ocultos para ver o comportamento do RDC-ARC, normalização manual, documentos com senha protegida, vírus teste. Olha só, tem 9 objetos com vírus aqui, ó. Todos esses objetos têm vírus. E aí a gente quer checar o comportamento do RDC-ARC retirando o vírus. Porque se eu for tirar o vírus, eu rompo a cadeia de custódia digital arquivística. Isso não pode. O vírus tem que ser sanitizado, tem que ser retirado pelo ambiente. Então, essa prática nós não vamos fazer agora. Essa prática já foi feita. Nós vamos fechar aqui o teste transfer e vamos abrir o sample transfer. Vocês vão poder escolher para essa prática qualquer pasta. Eu vou selecionar aqui images. Onde é que estão as images ali? Images, está aqui, ó. Eu posso até abrir a pastinha e mostrar cada uma das imagens, ó. Tem um AI ali, tem um TIFF, tem um SVG, tem um PNG, tem um GIF, tem um EPS, e ainda tem uma pictures lá dentro com TGA. Tem um bitmap aqui, ó, que já está claro. Esse bitmap terá que ser convertido, porque o bitmap não tem garantia de acesso no futuro. Ele vai ser convertido para TIFF. Então, nós queremos ver isso nesse pacote. Aqui nós vamos gerar o CIP. E aí eu quero olhar o wipe, como é que ficou essa conversão do bitmap para TIFF lá no wipe. Mas eu não vou selecionar o arquivo. Vocês veem que ele fica taxado, ele fica riscado. Eu não posso pegar arquivo no Arquivemática para fazer o CIP e o wipe. Eu tenho que pegar pasta. Então, eu vou lá no Images, posso até encolher a pasta de volta, Images, e venho aqui abaixo, nesse botão Adicionar. Quando eu cliquei no Adicionar, olhem aqui acima como ele vai listando. Eu poderia botar outra pasta. Tá? Poderia botar uma outra pasta, por exemplo, de multimídia. Tem outros 7 objetos digitais aqui, ó, com vídeos, MPG, MP3, WMV. Não, não é hora agora. Depois nós faremos essa prática em laboratório. Agora é só esse images. Então, a partir disso, eu já posso iniciar a transferência. Já selecionei meus arquivos. Eu poderia selecionar mais ofícios, mais cartas, mais memorandos, mais uma série, mais uma subsérie, uma outra subclasse, e etc. E iniciar a transferência. E ele já deu um aviso lá em cima, vocês estão enxergando aí. Já começou a transferência do recolhimento de recortes de jornais do professor Daniel. Eu vou ocultar esse painel aqui, o navegador, é só clicar aqui no navegador. Ó. Clica nele, ele desaparece. E aí ele fica com aquela sinetinha. Vocês estão vendo essa sinetinha aqui à esquerda, né? Ele está me chamando. E nós vamos repetir essa operação de responder, porque é o trabalho do arquivo permanente. É o trabalho de um arquivista que vai trabalhar num arquivo permanente administrando um RDC-ARC. Viram que ele começou os microserviços.
Aqui no vídeo a gente não vai ter tempo de analisar cada um dos microserviços, mas na aula, lá no laboratório, a gente pode olhar, por exemplo, a tarefa dentro do microserviço, verificar a conformidade da transferência. Dentro dela tinha uma tarefa, remover arquivos e diretórios ocultos. E aí eu mostrei para vocês ali naquela engrenagem, bem aqui à direita, ó, que eu posso clicar na engrenagem. Eu vou clicar, ele abriu outra aba. Ou para vocês aí vai abrir uma aba, uma janela. Eu vou trocar de aba então. Quando eu cliquei, ele veio para cá. Veja que ele mostra a tarefa, qual é o identificador, que hora inicial ele começou a fazer isso e qual é o resultado final. Então ele executa, isso fica tudo documentado. Isso é diplomática digital. Tudo isso fica registrado dentro do pacote AIP, para o futuro, para a futuridade. Quer dizer, eu vou poder abrir esses pacotes no futuro e encontrar tudo o que aconteceu nesse pacote AIP dentro do meu arquivo permanente digital, dentro do meu RDC Arc. Voltamos ao nosso arquivemática, então, e agora eu vou seguir nesse processamento. Qual é a próxima pergunta? Atribuir o UID aos diretórios? Sim. Lembra que eu fui lá na configuração e deixei para ele perguntar isso? Eu poderia ter dito sim, né? Ele não ia perguntar. Não, eu quero que atribua sim. Então, sim, atribua. Quer dizer, todos os diretórios vão receber aquele código identificador universal, UUID, código identificador universal. Próxima pergunta, procurar por vírus. Lembre que eu deixei para ele perguntar também. Poderia ter dito de forma automática assim. Você quer procurar por vírus? Claro que eu quero. Sim. Porque se eu dissesse não e fizesse isso na mão, ruptura da cadeia de custódia digital arquivística. Não posso. Próxima pergunta. Você quer identificar o formato do arquivo? Fundamental, necessário. Eu preciso identificar aquele BMP, aquele bitmap, para quê? Porque ao saber e ter certeza que é um bitmap, ele vai aplicar o plano de preservação digital e os bitmaps, que é um formato que não tem garantia de acesso no futuro, será convertido para TIFF. Então, a decisão minha é sim, quero converter sim. E segue o processamento. Vamos ver qual é a próxima pergunta que ele vai me fazer logo adiante. Veja que ele está seguindo. Executar a verificação de política de originais. Só que antes disso, vocês estão enxergando esse íconezinho que eu acabei de clicar? Eu vou voltar aqui para vocês. Olha o ícone que eu quero, é esse aqui, ó. Do lado do remover o pacote. À esquerda, é essa caixinha pequenininha. Eu vou passar o mouse para que vocês consigam enxergar onde eu estou. E ele tem um lápis ali. Se eu parar o mouse ali em cima, ele vai dizer metadados. Eu vou clicar. Podem clicar aí também. Metadados. E aí ele vai listar aqui os metadados dos microserviços que eu posso listar. Estão aí os metadados dos microserviços. Volto. Direitos, eu posso listar ou adicionar direitos. Rights, prêmios. Quando que vai ser liberado o acesso desse documento? E metadados, eu posso listar. Esse pacote não tinha metadados, vocês viram? Não tem nada. Mas eu posso voltar e eu posso adicionar metadados. Eu vou adicionar um título, metadados Dublin Core, que a gente estudou tanto, né? Qual é o título? Então, eu vou dar um nome a esse recurso aqui, o título, tá? E eu vou dizer quem é o criador, professor Daniel Flores. Qual é o assunto? O que eu estou recolhendo? Recortes de jornal do acervo privado do professor Daniel Flores. Qual é a descrição? E aí eu seguiria com os outros metadados, vou criar. Pronto, eu acabei de criar um metadado. E eu não botei título, ó. A partir de agora, se eu voltar ali no transferência, ir ali no pacote, recolhimento de recorte do professor Daniel e clicar nesse metadado aqui, ó, vou clicar. E vou listar os metadados. Veja que está ali, ó.
tem um set de metadados. E eu posso adicionar mais metadados, conforme a minha necessidade. Então, eu vou voltar para a transferência. Ele tem uma pergunta, vocês viram que as perguntas ficam esperando. Eu posso sair, voltar a qualquer hora. Qual é a ação agora? Qual é a decisão? Executar a verificação da política de originais? Sim, eu quero que ele cheque os originais de acordo com a política nesse meu pacote que eu estou submetendo para o RDC Arc. E aí chegou a última pergunta aqui da aba de transferência. Criar CIP? Vejam que é só a partir desse momento que o CIP vai estar pronto, finalizado e criado. Não é o AIP, é o primeiro pacote, o CIP. Criar? Sim. Criar o CIP e continuar o processamento. Depois eu vou voltar aqui e vocês viram que eu posso mandar para o backlog. Não é para o backlog, é enviar para a quarentena, para que eu possa analisar. Ou então rejeitar essa transferência. Não, eu quero criar o CIP e continuar o processamento. Só que daí, a partir do momento que eu crio o CIP, ele vai pular lá para a admissão. Ó. Vocês estão enxergando aí a admissão, que ele provavelmente aumentou aquele númerozinho lá que devia ter um 3. Eu vou ampliar para vocês enxergarem melhor. Agora não, 3 e agora é um 4. Ó. Então vamos reduzir. Acabou a minha tarefa aqui. Vocês viram que o recolhimento de recortes do professor Daniel está pronto. Aqui tem um outro pacote que é o ingresso de museus do Daniel de Paula. Aluno que estava fazendo, o colega que estava fazendo na aula de ontem. Pode voltar a terminar hoje. Então, vamos pular lá para a admissão. Cliquei na outra aba, recolhimento de recortes do professor Daniel, jornais, né? E seguem as perguntas. Normalizar? Claro, eu quero normalizar para preservação somente, AIP. Porque esse arquivo emática não dá para normalizar para acesso, porque ele não está interoperado com o Atom. Então, normalizar para preservação. No outro arquivo temático, nós vamos normalizar para acesso, para difusão no Atom. Escolher modo miniatura? Sim, quero. E aí eu sigo respondendo. Claro que esse arquivo temática poderia estar configurado de tal forma que essas perguntas não apareceriam. Tá? Escolher modo miniatura? Claro que eu quero. Aprovar a normalização? Sim. Aqui nessa normalização eu poderia ter checado ela. Tá? Eu poderia ter analisado cada um dos formatos que foram normalizados. Tá? Eu poderia. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó. Aprovar a normalização. Você está enxergando, né? Eu posso voltar em qualquer hora, em qualquer um dos microserviços aqui. Vamos clicar ali nas tarefas. Vocês estão enxergando aí? Tarefas. Ó. Clico. E aí vocês viram que, por exemplo, o BMP ali, ó, o Euroliag.pmp, o Windows Bitmap. Vamos olhar. Tentativa de normalização da preservação? Sim. A normalização da preservação falhou? Não. Verificação da conformidade de preservação? Aprovado. Já está em formato de preservação? Não, bitmap não é preservação. Tentativa de normalizar, e aí vejam que ele vai normalizar. Então, gente, eu estava comentando tudo isso e não estava mostrando a tabela. Agora que eu compartilhei a outra aba. Eu vou repetir, olha só, o bitmap aqui, formato de arquivo Windows Bitmap, agora sim vocês estão enxergando aí. E aí as perguntas aqui, tentativa de normalização, sim. A normalização falhou, não. A verificação de conformidade, não. Já está em formato de preservação? Não, porque é BMP, é bitmap. E aí ele vai ser convertido. Então, vou voltar agora lá para o arquivo emático onde nós estávamos. E tem mais perguntas. Executar a verificação de política? Sim, claro que sim. E estamos seguindo. Vocês viram que aqui abaixo é outro pacote que é do Gerson, né? Não tenho que mexer, isso aqui é dos nossos alunos. Deixa o pessoal trabalhar, cada um trabalha com o seu pacote em aula. Executar verificação da derivada de acesso? Sim. Eu vou respondendo até concluir o pacote, até finalizar. Transcrever o conteúdo CIP? Sim, eu quero uma transcrição, porque nós vamos estudar isso depois em aula, em prática, em laboratório. Você quer procurar por vírus na documentação de submissão? Sim, também quero. E segue as respostas, né?
Vocês viram que é um processo, é a tarefa de um RDCA, que é a tarefa de um arquivo permanente, são os papéis de um arquivista, que é o administrador do RDCA. Você quer formato de identificação? Claro que quero. Sim, vou respondendo. Vocês estão praticando aí junto comigo. Escanear para vírus nos metadados? Claro que quero. Você quer vincular PID? Não, eu não quero não, que é aquele sistema de autenticação PID que a gente fez em aula. Não está configurado aqui nesse arquivo Ematica. Quem botar assim, vai dar um falhou ali. Deixa eu ver se eu até encontro algum outro pacote que tem uma falha aqui, de algum outro aluno. Vamos ver. Não, não vou achar aqui. Então vocês vão ver depois nos trabalhos de vocês, nos exercícios e nas repetições. Documentar diretório vazio? Sim, claro, quero. É importante, se alguém mandou um pacote com diretório vazio, ele vai documentar para mim. Tá? Ele vai registrar e vai dizer, não, olha, esse pacote veio com um diretório de documentos vazio. Armazenar o wipe, eu poderia revisar o wipe aqui no review, tá me enxergando? Ó? Não, eu quero aqui sim, armazenar. E a ação do lugar de armazenamento no padrão de armazenamento wipe, sem problema. Então, sim, lugar de armazenamento, vou botar na localização padrão ali, lugar de armazenamento do wipe, está tudo ok, está aprovado, e ele está seguindo com as perguntas. Lembre que essa prática depois vai ter outro vídeo que a gente vai fazer com o nosso Arquivemática, com o nosso Atom. Está fazendo armazenamento, está amarelinho. Vocês viram que o ícone de processamento são essas duas setas que ele está trabalhando, quer dizer, ele está processando, não está concluído, não está finalizado ainda o pacote. Nós temos que aguardar. Isso leva um tempo as conversões, leva um tempo o armazenamento. E lembre que esse Arquivemática não é o nosso. Esse Arquivemática é lá da Artefato, está online, arquivemática.org. Todo mundo que está aqui acompanhando o vídeo e fazendo a prática vai poder fazer essa prática junto lá no Arquivemática. Tá? Ele é público, não tem restrição de acesso nenhuma, vocês vão poder fazer juntamente comigo. E assim que terminar, ele vai lá para o armazenamento de arquivo, ele vai ter o wipe, está concluída a atividade, está pronta. E estando pronta a atividade, nós vamos baixar esse wipe para entregar para o professor. Está feito. Está feita a prática do wipe. O DIP é outro vídeo. O DIP nós vamos fazer depois, num vídeo seguinte, a cadeia de custódia plena disseminando lá no Atom. Eu vou lá no armazenamento de arquivo olhar o DIP, vejo que ainda não está o meu pacote aqui, ó, tá as cartas do Pedro aqui, o último. Então vamos voltar ali para a admissão. Ainda está processando. Agora terminou, gente. Olha ali o ícone, ó. Concluído. Recolhimento de recortes de jornais do professor Daniel. Então vamos lá para o armazenamento, ó. Vamos descer e vamos olhar ali o recolhimento. Talvez esteja nas páginas seguintes. Eu vou ordenar aqui, ó, por status de criação. Tá? Criado. E vamos inverter aqui a ordem. Agora sim, ó, recolhimento de recortes de jornais do professor Daniel Flores, da Arquivologia UF. Pacote AIP. Vamos clicar em cima dele. Aqui está o pacote AIP, ele tem 10,8 MB, data de armazenamento, a gente não autorizou a criptografia, depois nós vamos ver isso para criptografar, localização, e aqui o carregamento de DIP lá para a plataforma do Atom, que a gente também poderia fazer. Nós vamos baixar aqui, nós vamos fazer o download, vocês viram que ele é um arquivo zip, é um arquivo zipado, que vai aparecer bem abaixo aí para vocês, tá? E eu vou abrir esse zip, não vai aparecer de cara para vocês, porque eu estou compartilhando uma aba do Chrome. Então, agora eu vou ter que alterar o compartilhamento aqui no Meet. Tá? Eu vou parar a apresentação e aí eu vou compartilhar a janela inteira. Ou não, deixa eu compartilhar uma janela aqui, que eu vou compartilhar a janela do Zip aberto.
Agora já está compartilhado aí para vocês. Esse é o zip. Como é que eu vou olhar esses arquivos? Eu quero que vocês abram o diretório data, que está ali, e eu quero que vocês vão diretamente no objects. Os objetos. É aqui que estão os objetos que foram submetidos e convertidos. Então vejam aqui, toda vez que vocês encontrarem o nome do arquivo duplicado com o UID, por exemplo, esse Euroleague que eu destaquei tanto, que é um bitmap, vamos abrir ele aqui. Olha o bitmap, é esse aqui. Aliás, vocês não estão enxergando. Por quê? Porque eu estou compartilhando somente. Deixa eu parar a apresentação aqui e eu vou compartilhar a tela inteira para vocês, tá? Porque senão a gente vai ter que ficar toda hora recompartilhando. Então, a partir de agora, vocês vão enxergar a imagem que é o bitmap. É essa aí, a imagem que é bitmap. E aí nós vamos voltar no zip. Olhem que esse bitmap aqui, ó, ele foi convertido para TIFF. E esse TIFF, ele renomeou com o UID, o Código Identificador Universal. Ele converteu de bitmap de 1.4 mega para TIFF, também de 1.4 mega. Nem sempre essa conversão vai ser igual, ela pode ser maior. Então vamos abrir o TIFF agora para vocês verem. Estão enxergando aí o TIFF, né? Esse é o arquivo já convertido. Vamos voltar para o nosso zip e vamos ver outros casos. Olhem só, esse TIFF aqui que está aparecendo em destaque, ele tinha 123 kilobytes. Ele foi convertido para um TIFF de 977 kilobytes. Ele aumentou de tamanho porque ele foi normalizado, convertido de acordo com o plano de preservação digital. Tá? O Lion.svg de 17 kilobytes foi convertido para Lion com o ID para 22 kilobytes. Então, pessoal, a atividade está completa. É